Negócios com Impacto. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Negócios com Impacto, uma parceria entre a Renascença e a Católica Lisbon School of Business and Economics. Neste espaço contamos histórias de antigos alunos da Católica Lisbon e das ideias que têm e que tiveram, que os levou a estar à frente de negócios que fazem a diferença. Eu sou a Cristina Nascimento e hoje os nossos convidados são Teresa Xavier e Tomás Sequeira. Têm 26 e 24 anos, são de Lisboa e são os fundadores da Share. Mas, Teresa, ser empresária era uma espécie de sonho de criança? Sim, confirmo. Eu desde muito nova sempre pensei que este seria um grande sonho para mim e obviamente que sempre pensei que fosse difícil e agora tenho o prazer de estar a comprovar isso mesmo. É difícil, mas dá-me um enorme prazer e, portanto, é uma coisa que sempre ambicionei e que espero levar esta ideia, este negócio, o mais longe possível. E ao Tomás, quando é que lhe apareceu esta inclinação profissional? Também desde jovem? Sim, é um bocadinho. Enquanto alguém que trabalha nesta área, poder desenvolver um software e poder possivelmente ajudar a vida de outras pessoas e mesmo o nosso planeta, ajudar na sustentabilidade, é algo que é impossível não ser um sonho para todas as pessoas. Muito bem, vamos então começar a entrar no universo da Share. A Share é uma plataforma online que facilita o aluguer de artigos, de todo tipo de artigos, desde câmaras e material informático a artigos de puericultura. Como é que surgiu esta ideia, Teresa? A Share surgiu de uma necessidade verdadeira. Ou seja, neste caso eu ia de férias e precisava de uma GoPro. E no dia anterior, curiosamente ou não, a minha GoPro avariou-se. E o que eu pensei foi, ok, eu tinha uma GoPro que na verdade só lhe tinha dado uso 1-2 vezes por ano e sendo um material altamente caro, ainda que é algo que dá muito jeito e gostamos sempre de ter esse material a acompanhar-nos nas nossas férias, achei que não fazia sentido comprar de novo uma GoPro a novinha em folha para ficar novamente esquecida e arrumada em minha casa e foi daí que, ou seja, notei que havia uma falha no mercado, no sentido em que não havia nenhum sítio, nenhuma plataforma acessível que me permitisse então alugar uma GoPro exclusivamente durante o período das minhas férias. E foi a partir daí que a ideia surgiu. Isso foi há quanto tempo? Foi há 1 ano atrás. Já na altura já estava formada pela Católica, já estava, enfim, saída dos bancos da universidade, da faculdade. Já. E o Tomás, onde é que entra neste processo? Pronto, depois eu já conheci o Tomás ou seja, também é curioso, eu tenho um background financeiro, o Tomás tem um background tecnológico e são duas áreas que curiosamente casam muito bem e ligam muito bem. E mal eu tive esta ideia, contactei o Tomás e disse, olha, se calhar seria giro aproveitar aqui o meu background financeiro e o teu background tecnológico e começarmos aqui a construir esta plataforma que penso que será necessária porque não existe e, portanto, podemos combater aqui uma falha que efetivamente existe e que muitos utilizadores, de certo, que também terão essa necessidade e vamos aqui construir esta plataforma e vamos ver no que dá. E pronto, e hoje estamos aqui. Tomás, como é que recebeu esta ideia? Que dificuldades é que tem sentido ao longo deste ano para desenvolver a Share? Apesar de parecer estranho, no início eu fiquei logo, ok, esta ideia tem imenso potencial. A primeira coisa que vimos logo foi, para além da haver a necessidade de alugar uma GoPro por X dias, há também quantos artigos é que nós temos parados em casa neste momento em que podiam estar perfeitamente a ser usados por outra pessoa. Por exemplo, eu tenho um drone, eu uso o drone uma vez por ano e podia perfeitamente alguém que precisa de um drone para umas férias, num caso semelhante ao da Teresa, e podia-me alugar o drone por o período que necessita. Após isso, começámos a fazer a nossa pesquisa, tivemos a ver quem é que eram os competidores, como é que as outras empresas trabalhavam e sentimos que havia uma grande falta de segurança no processo de aluguer, que as pessoas tinham... E é um caso normal, porque nem todas as pessoas estão disponíveis para dar os seus itens a outras pessoas. Então o nosso foco desde o início foi fazer esta plataforma e fazê-lo com que as pessoas tenham o máximo de segurança possível, o maior número de processos que façam com que não vão ser roubadas, que não possam perder dinheiro, que os seus artigos não sejam danificados e assim transformar isto numa experiência boa para todas as pessoas envolvidas e para a nossa comunidade. E como é que conseguem garantir essa segurança? Ou seja, nós temos essencialmente duas features, funcionalidades que garantem que
que pretendem garantir essa segurança, digamos assim. Uma é um sistema de depósito de segurança integrado, ou seja, os donos dos artigos, no momento da criação do anúncio, têm imediatamente a hipótese de definir o seu depósito de segurança, que é, neste caso, o valor justo que pensam que o seu artigo vale no mercado neste momento, e que, ou seja, quando alguém lhes faz um pedido, no momento do pagamento, esse depósito de segurança é também pago, ficando retido até ao fim do período de aluguer. Depois do período, e quando se confirma que o artigo foi devolvido exatamente nas mesmas condições originais, ou seja, que não existem quaisquer danos, esse montante é totalmente reembolsado de volta para a pessoa. Portanto, nesse sentido, a pessoa está protegida. O segundo aspecto é que temos um sistema de fotografias e de vídeos integrados em que as pessoas, ou seja, os utilizadores, tanto os donos dos artigos como as pessoas que alugam, antes, durante e após o aluguer, têm sempre de fotografar e tirar um pequeno vídeo demonstrativo do próprio artigo, ou seja, sempre que o artigo troca de mão em mão, para garantir efetivamente que conseguimos fazer um match entre a condição do artigo que é reportada e aquela que é naturalmente verdadeira. Muito bem. Ficou explicada a teoria, vamos ver como é que está a correr na prática. Este ano de ano e meio de funcionamento da Share, que feedback é que têm tido? Tem corrido esta questão da segurança, tem resultado, a verificação? O que é que sentem do feedback? Basicamente, passado um mês e meio do nosso lançamento oficial, estamos neste momento com 550 utilizadores e, para além desses 500 utilizadores, também já fizemos entrevistas na rua para perceber o feedback das pessoas e toda a gente sente que estas funcionalidades para adicionar uma segurança adicional são realmente uma mais-valia. E, acima de tudo, as pessoas sentem-se seguras ao alugar na Share, que é o que nós queremos passar e foi sempre a nossa mensagem desde o dia 1. Ok, muito bem. Então, cerca de um ano e meio de desenvolvimento da ideia, um mês e qualquer coisa e 2 meses, cerca de 2 meses de utilização. Ao fim, ao certo números, quantos alugueres é que já conseguiram patrocinar? Portanto, a mensagem principal, primeiro, é que isto é tudo um processo e é tudo uma questão de gerar, digamos assim, confiança nos nossos utilizadores. E, ou seja, primeiro, o nosso objetivo foi garantir o máximo número de downloads, depois começar a ganhar confiança para as pessoas terem a intenção de colocar os seus artigos e depois, sim, de passar para os alugueres, que tem sido agora a nossa luta principal, digamos assim, porque lá está, as pessoas precisam de ser educadas e precisam de ganhar essa confiança. Como estamos no início, já existiram alugueres, obviamente, mas não um número hiper mega significativo, exatamente por causa disso, porque as pessoas têm que ser educadas e ganhar confiança e começar a perceber efetivamente os benefícios inerentes, e só a partir daí é que acreditamos que teremos mais escalabilidade, digamos assim. Uhum. E que tipo de artigos é que até agora, apesar da experiência na prática, já percebi ser ainda curta, no que diz respeito ao tempo, que tipo de artigos é que à partida têm mais procura e quais é que são os artigos que também mais facilmente estão disponibilizados na Share? Eu vou partir um bocadinho isto em categorias. Sentimos que os artigos que têm mais procura são os eletrónicos, neste caso são drones, quer seja um tripé, uma câmara. Há muita procura por esse tipo de artigos. Depois também temos outra categoria que é equipamentos médicos, quer sejam camas articuladas, quer sejam muletas, quer seja tudo para ajudar à recuperação de lesões. Também tem muita procura. E depois, por fim, temos a parte mais de jardinagem, mais de casa, quer seja um robô de cozinha, quer seja um corta-relvas, aquelas coisas que nós só precisamos uma vez para cortar a nossa relva e nunca mais vamos usar, que não justificam uma compra. Uhum. E relativamente a como é que vocês conseguem angariar as pessoas que estão disponíveis para porem os seus pertences na Share? Vocês têm tido alguma campanha direcionada? É o passa-palavra? Como é que têm conseguido fazer aumentar o número de pessoas disponíveis para colocar os objetos deles, não os vossos? Ok, neste momento nós temos uma campanha, ou seja, cada pessoa que convidar outra pessoa e essa pessoa está o seu primeiro artigo, ambas ganham um código promocional que lhes dá um desconto na nossa aplicação. Para além disso, nós tentamos sempre promover a ideia que se a pessoa fizer uma introspeção e olhar à sua volta, na sua casa, tem vários artigos parados que facilmente deviam ser utilizados por outra pessoa e que pode facilmente estar a ganhar algum dinheiro sem ter muito esforço. É esta a mensagem que nós queremos passar neste momento para incentivar as pessoas a listar o máximo de artigos possíveis. Mas imaginam, por exemplo, haver parcerias no futuro com empresas e não particular só? Sim, sem dúvida nenhuma.
Ou seja, neste momento o nosso negócio está mais focado nos consumidores individuais, ou seja, em todos nós, mas no futuro, claro que sim, queremos também ajudar as empresas que já estão neste ramo, ou seja, do aluguer, a convidarem-nos, ou seja, a aderirem à nossa plataforma e a colocarem também os seus artigos na nossa plataforma. Porquê? Porque, ou seja, tendo já nós uma base de clientes fixa, daria aos artigos dessas empresas ainda mais visibilidade e mais facilidade também a essas empresas a conseguirem alugar e a expandir também o seu próprio negócio e, ou seja, sem terem a necessidade de investir aqui num site, numa plataforma, ou seja, num grande nível, sem terem um grande nível de investimento ao nível tecnológico. É sempre uma coisa cara, é sempre uma coisa que demora também muito tempo e, se calhar, há muitas empresas que não têm essa disponibilidade e que, por essa via, os negócios poderão estar a correr bem, mas poderiam ainda estar a correr muito melhor se tivessem uma base de clientes, digamos assim, ainda maior e mais visibilidade perante os interessados. Vamos lá saber de números. Quanto é que custa, como é que se define o preço de alugar os objetos e os não são serviços, são mais objetos que estão disponíveis na Share? Neste momento, ou seja, para além do quando um utilizador lista o seu artigo, vai definir o preço que quer. Se for só um dia, pode alternativamente definir preços para caso seja mais de uma semana ou mais de um mês, para ser um preço mais vantajoso e para ser mais competitivo. Para além disso, também define um depósito de segurança, obviamente. Depois, no ato de pagar mesmo pelo aluguer em si, a pessoa vai pagar esse valor multiplicado pelo número de dias que pretende alugar o artigo, mais o depósito de segurança. E acresce a esse valor uma taxa de proteção, que é o que faz com que o artigo seja devolvido nas condições corretas, faz com que o aluguer seja usado corretamente, que neste caso é 10% do valor do aluguer. Portanto, são os próprios proprietários dos artigos que definem o valor do aluguer, correto? Exatamente. Então, como é que a Share sobrevive? É um negócio, tem que ter alguma capacidade de obter receita. Isso, exatamente. Como o Tomás acabou de referir, ou seja, acrescido desse preço do aluguer, que é o preço por dia multiplicado pelo número de dias, acresce então essa taxa de proteção, que é 10% sobre o valor total do aluguer, que neste caso é uma comissão, um género de comissão que vem para nós, e que se chama taxa de proteção exatamente por refletir todo o nosso trabalho por trás, no sentido de integrarmos o sistema de depósito de segurança, que são tudo funcionalidades extra que nós tivemos a adicionar à plataforma, exatamente para proteger tanto o dono do artigo como a pessoa que está a alugar, ou seja, ambas as partes, durante todo o processo. Uhum. No processo de estudarem a oportunidade e o espaço para este negócio, há ferramentas parecidas lá fora ou acham que ou vocês foram de tal forma inovadores que esta ideia tem potencial de internacionalização? Nós sabemos até que em Portugal houve uma empresa muito, muito semelhante, mas nós aprendemos com as críticas. Havia uma crítica de uma grande falta de segurança, que foi, outra vez, o grande problema que nós tentamos, que nós vamos resolver e que já identificamos. Lá fora temos outros concorrentes, certamente, mas nós acreditamos muito na internacionalização da marca. O idioma pode ser um problema ou a plataforma está disponível também já em inglês ou noutras línguas que não o português? Está disponível, sim, em português e em inglês. Porque pronto, a internacionalização foi sempre um objetivo nosso e, portanto, logo desde o início quisemos pôr o inglês disponível para não haver qualquer barreira nesse sentido. E os planos para a internacionalização poderão passar por fazer mais ou menos em simultâneo com o desenvolvimento da Share em Portugal ou vão esperar para primeiro sedimentar a Share cá para depois então avançar para a internacionalização? Quais é que são as ideias? Portanto, em 2025, sendo o primeiro ano, obviamente que queremos maturar o negócio aqui, consolidar o negócio aqui e também recolher algum feedback dos próprios portugueses e tentar melhorar a plataforma nesse sentido. Para o ano, se tudo correr bem, já estamos a apontar a uma certa internacionalização do nosso negócio, apontando mais para a Espanha e para a França no início, porque acreditamos que são mercados que veem com muito bons olhos este tipo de negócio, ou seja, o e-commerce, e portanto acreditamos que são mercados bastante potenciais para nós. Queria ainda recuperar um bocadinho do perfil dos vossos utilizadores, quer do ponto de vista da disponibilização dos produtos, quer do ponto de vista de clientes. Imagino que serão faixas etárias razoavelmente jovens. Sim, neste momento a nossa média de idade deve rondar os 30 anos,
mas nós, obviamente, também queremos que as pessoas com outras idades experimentem a aplicação e percebam que realmente isto é seguro, que realmente podem alugar os seus artigos e realmente podem fazer algum dinheiro e de uma forma relativamente simples e sem complicações nenhumas. Muito bem. Nós estamos quase a esgotar o nosso tempo, mas ainda há algumas questões, alguns pormenores mais sobre a empresa que eu gostaria de saber. Presumo que nesta altura do campeonato ainda não haja propriamente lucros na empresa, mas em termos de faturação, como é que está a saúde financeira da Share nesta altura? Nós tivemos um investimento por parte da Microsoft for Startups. É um programa onde nós submetemos a nossa ideia e acabamos por ganhar até cerca de 30 mil euros de créditos. Portanto, neste momento é esta a nossa saúde financeira, mas estamos sempre a buscar outras alternativas e estamos sempre a fazer mais por isso. Teresa, porque dos dois é a única antiga aluna da Católica Lisbon, onde é que consegue identificar a importância da Católica Lisbon para chegar até aqui neste percurso profissional? No que toca a todo o tipo de pensamento financeiro e estratégico, porque, ou seja, um bom produto poderá sempre existir, mas sem pensamento estratégico, sem pensamento financeiro, sem a capacidade de gerir e também de tipo de soft skills que a Católica me deu no que respeita a leadership skills, a resiliência, a inteligência emocional, seria muito difícil sem ter recolhido esse tipo de conhecimentos, bem como a pensar no business case, nas oportunidades de negócio, nos próprios riscos de negócio e como mitigar esses riscos. Foram todo tipo de conhecimentos que fui adquirindo e que posso hoje em dia aplicar na minha empresa. Consegue eleger, enfim, não quero que faça distinção propriamente entre os professores, não é? Mas consegue eleger uma disciplina, um professor que tenha sido particularmente marcante? Posso eleger, se calhar, a cadeira de finanças, já que está tão relacionada com o meu papel principal, digamos assim, na Share, e o professor Mário Meira, que sempre nos motivou para pensarmos fora da caixa e para tentarmos, acima de tudo, aplicar o nosso conhecimento teórico à prática, que é uma coisa muito importante e do qual podemos recolher benefícios, e eu recolho benefícios hoje em dia na minha empresa. Tomás, ser empreendedor traz algum nervosismo, imagino. Que conselhos daria a quem está a pensar, não muito, quer dizer, obviamente serão muito mais novos que vocês, mas quem está assim na dúvida sobre se arriscamos ou não arriscamos, numa altura em que tantas vezes se ouve que nem sempre Portugal é um país propício a negócio, como é que orientaria alguém, mais ou menos da vossa idade, para estimular a que dessem esse passo em frente? Aqui a primeira ideia que eu passo logo é que se tiverem uma ideia e acreditarem, acho que é o primeiro passo e o passo essencial. Depois segue-se uma caminhada longa e com muito trabalho, avaliar se o produto realmente faz sentido, preparar tudo e nunca tirar o foco da... Eu sei que há muita ideia que neste momento estamos a desenvolver o produto, estamos a desenvolver a nossa ideia, isto é que é interessante, mas também meter um bocadinho de foco na burocracia, porque isso também vai ser importante e como todos sabemos, ter uma empresa não é uma coisa simples a nível legal. E então eu acima de tudo digo, se tiverem uma ideia, trabalhem com máxima dedicação e máximo esforço nela e acima de tudo acreditem nela, porque qualquer ideia neste mundo tem potencial se você acreditar nela. Muito bem. Esta parceria chama-se Negócios com Impacto. Em breves palavras, Teresa, porquê é que a Share é um negócio com impacto? É um negócio com impacto porque visa promover todo o conceito de economia circular, todo o conceito de sustentabilidade e onde as pessoas poderão, de forma continuada, rentabilizar os seus artigos que têm esquecidos em casa, sendo que nesse mesmo momento outras pessoas poderiam estar a necessitar desses artigos, dando-lhes, portanto, a oportunidade de os alugar, portanto, poupar imenso dinheiro e reduzir o consumismo e a produção em excesso, que são ideias que temos cada vez mais de defender e que são cada vez mais importantes no mundo em que vivemos hoje em dia. Muito bem. A Share, que tem sede em Lisboa e que emprega neste momento 2 trabalhadores, 2 ilustres trabalhadores que tivemos a oportunidade de conhecer melhor, foi a empresa convidada nesta semana. O Negócios com Impacto é uma parceria entre a Renascença e a Católica Lisbon School of Business and Economics. Voltamos em breve para conhecer outra ideia que faça a diferença.
Negócios com Impacto.